Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu irei trazer 3 aplicativos DeFi relativamente novos que apresentam inovação no mercado, que as pessoas tanto falam que não tem inovação, e vou mostrar a vocês aqui como é que funciona e por que eu acho esses protocolos tão interessantes. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo. Vamos lá, o primeiro deles aqui é a Contango. Contango, aqui o site app.contango.xyz, é um protocolo que permite que a gente faça looping com apenas um clique. A gente pode escolher aqui entre várias redes como Arbitrum, Base, Ethereum, Gnosis, Linha, Optimism, Polygon, Scroll. Tem vários money markets como Aave, Compound, Dolomite, Euler, Exactly, Fluid, Lodestar, Mool, Morpho, Silo, Spark, Zeroland, etc. Vários ativos aqui e a gente pode escolher se a gente quer focar em programa de pontos. Aí Black Pearls aqui, mas isso é da Swell, Diamond, eu não lembro de onde é, TFI, Gravity, LXPR da linha, Mellow, Miles, Nectar, Puffer, Renzo, Symbiotic, Veda. A gente desce aqui, podemos ver o yield aqui, que daria nesse par RS, Ether, na Morpho, na Base, daria aqui mais 59,38%. Em USDC, alavancagem máxima 12,72x, valor máximo aqui 5,42 Ether e o pontos máximos aqui 38,2 vezes pontos da Kelp. A gente pode ver que esse da Renzo aqui na Silo na Ethereum não está disponível para fazer. E aqui ele tem o teto dos depósitos. Vocês podem ver aqui 1.400 Ether, enfim. A gente tem várias opções aqui para fazer direto pela Contango. E o Max Roy, temos que lembrar que é contando aí o máximo de alavancagem também. A gente pode dar uma olhada nos ativos. Aqui em cima a gente tem Ether Staking, Matic Staking, eu não sei quem é que queria fazer isso, Avax Staking, BTC Staking, vamos dar uma olhada aqui no BTC Fi, como é que tá? Aqui PT, EBTC e EBTC na Zeroland, a gente na Ethereum, aqui a gente teria 35 vezes mais Gravity Points, que seriam os pontos da Zeroland, então teremos aqui mais 9,8 vezes aqui de multiplicador nos pontos de empréstimo. Então, a pontuação é diferente aqui para o PT, a BTC e para o BTC, por isso, pontos diferentes. Aqui o ROI máximo 31%, alavancagem máxima 9,76%. A gente tem que lembrar que todas essas posições de empréstimos, de looping, elas são posições alavancadas. Então, nesse caso, que são ativos correlatos, caso a gente tenha um DPEG do ativo que a gente está usando como garantia, pode ser que soframos com liquidação. E nesse caso do PT, vale ficar de olho que é o seguinte, que se as pessoas começarem a comprar yield tokens e o yield token, o preço do yield token subir, no caso o yield token EBTC aqui para dezembro desse ano, o preço do PT ele vai cair. E nesse caso pode ser que você seja liquidado. Vale ficar de olho nisso. A mesma coisa para aqui, para o PT da Lombard na Zeroland. Aqui nos pares LBTC, CBTC a mesma coisa. E aqui alguns a gente pode ver que dará um ROI negativo em yield, porém a gente farma bastante ponto. Esses aqui todos do Bitcoin na mainnet. Podemos dar uma olhada aqui em taxas de USD também. Essas taxas de USD são muito boas para farmar Ethena, por exemplo. Como a gente pode ver aqui, um ROI de 152%, 9,78 de alavancagem máxima, valor máximo 16 mil dólares. E nesse caso aqui ainda teríamos pontos da Ethena que estaríamos farmando, que eu não sei porque ele não calculou aqui. Aqui a mesma coisa, na Optimism, aqui a mesma coisa com SDT, outro mercado de USDC na Aave V3 também, com um limite um pouco menor, eu não sei qual a diferença desses dois. Aqui com o USDC Bridge, o USDC.E na Aave também tem um limite um pouquinho menor do que o com o USDC, todos com ROI acima de 100% na alavancagem máxima. Aqui com a USD na Morpho, aqui é o único que ele está calculando os pontos da Ethena, eu não sei porquê, eu acho que é bug, mas enfim, temos aqui na Ethereum também, dentre várias outras opções, bastante opção boa para farmar Ethena. Então a gente pode procurar aqui filtrar os mercados, filtrar pelo yield que a gente quer ver mínimo, eu vou botar aqui 100%. Vamos filtrar aqui. Ele vai deixar só essas 5 primeiras opções, 4 na Optimism e uma na Ethereum.
Então aqui basicamente é isso. Se a gente quiser olhar a função Advanced, você vai ter um gráfico como se fosse fazer um trade alavancado em cima dos farms. Eu particularmente não recomendo utilizar essa interface não. Acredito que vale mais a pena utilizar a interface simplificada, porque ela é mais direta ao ponto e já entrega todas as informações que a gente precisa. De novo, vou frisar, lembramos que isso é alavancagem e que para trabalhar com alavancagem a gente tem risco de liquidação. Então você tem que saber o que está fazendo para não correr o risco de perder seu dinheiro sem saber por que perdeu. E a Contango recentemente acabou de lançar o seu token numa venda pública na Fjord Foundry. O claim ficou disponível nessa última segunda-feira, no dia 4. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 5. E a partir da semana 2 após a venda, essa semana a gente vai começar uma fase 3 de pontos de incentivo para a Contango. Então se você está usando a Contango para farmar outros airdrops, pode conseguir bons pontos aqui. A gente tem staking do token que vai começar a ser lançado, a pool aí na Balancer Tango WST Ether, o teste do claim do airdrop de Tango, aí funcionam como uma opção. Os usuários que receberam o airdrop da fase 1 e da fase 2, eles vão poder comprar o token no preço mais barato. Eu não sei detalhes ainda, porque eu não participei, então eu não procurei saber, e daqui a 2 semanas esse airdrop será distribuído. Então fiquem atentos ao preço de Tango no momento que for liberado o claim desse airdrop. Só para deixar o disclaimer aqui, galera, eu tenho uma quantidade de tokens Tango, eu comprei os tokens na pré-venda, então, para deixar o disclaimer que eu tenho tokens Tango e eu também tenho tokens dos próximos 2 protocolos que eu irei comentar aqui. Então, deixando o disclaimer para vocês, isso aqui não é uma recomendação de investimento para vocês comprarem os tokens, não é shield para vocês comprarem minhas bags, mas sim eu estou mostrando aplicações que eu achei interessante e por esse motivo comprei o token. Não só porque eu achei as aplicações interessantes, mas todas têm um tokenomics interessante também. E a próxima delas que a gente vai ver é a Pair Protocol, bem famosa no Crypto Twitter brasileiro. É um protocolo de pair trading. O que é pair trading? Digamos que eu acho que o Bitcoin vai performar melhor do que o Ethereum. Então, eu venho aqui, eu posso ter a opção de entrar comprado em Bitcoin e vendido em Ether, podendo também me alavancar. Nesse caso, no PAC até 54 vezes, quanto maior sua alavancagem, maior o seu risco de liquidação. Aqui eu não tenho dinheiro na minha conta da Pair, teria que depositar aqui, mas como eu não irei fazer pair trade agora, eu não vou depositar, mas você pode escolher aqui o token que você está bullish. Eu vou manter o Bitcoin mesmo, e vou botar aqui um token que eu estou bem bearish. Vamos lá, Polkadot. E aí, digamos aqui, eu quero entrar com alavancagem 19 vezes, eu vou botar, simular $1000. Então, a taxa que eu pagaria, que seria $72, é uma taxa aí de uma taxa salgada, sendo bem sincero aí, de 7% da minha posição. E o colateral mínimo que eu teria para colocar seria de $289. Aqui eu não tenho saldo suficiente, mas enfim, essa seria o par. E em caso Polkadot ele performe melhor do que o Bitcoin, aí, nesse caso aqui eu vou fazer 20 para arredondar, 5%, eu seria liquidado na minha operação. E eles têm 3 formas aqui de fazer trade, utilizando o método isolado, que utiliza a GMX, o método Cross, que utiliza a Vertex, e Intents, que utiliza a Sim Exchange. No modelo de Intents a gente tem muito mais ativos aqui, tem uma grande gama de ativos, e o interessante da Pair Protocol é que como eles não têm essa questão, esse problema de liquidez, porque eles usam outras plataformas que têm liquidez, você pode entrar com sizing aqui razoável. Eu não sei se você entrar com sizing de 6 dígitos, por exemplo, uma posição nominal de $100 mil aqui, eu não sei se teria um grande impacto, mas eu acho que até 10, aí, $50 mil talvez, alavancado, você não tenha grandes problemas com a liquidez. Então, vou só mostrar aqui a parte de isolado, que aí eu tenho bem menos ativos utilizando o mercado da GMX, tá vendo? Só tenho essas opções. E quando eu venho para Cross Margin, eu tenho um pouco mais de pares do que na GMX, isso aqui utilizando a liquidez da Vertex. Mas também não são muitos, o modelo com Intents é o mais interessante. E aqui se a gente vem em staking do token Pair, não é essa carteira minha que tem os tokens, mas você pode colocar seus tokens em staking
atualmente está pagando 14,77% ao ano de receita real. Eles distribuem 80% das taxas que o protocolo recebe em Ether para os stakers de Pair. E além disso, também é possível receber taxas de quem saiu mais cedo do stake. Como assim? Você tem algumas penalidades para caso você queira sair do staking cedo, com o intuito de alinhar as expectativas dos stakers com o protocolo. Então, Exit Fee Rewards, por quê? Quando a gente faz staking de Pair, a gente tem uma taxa a se pagar caso queremos sair do staking antes de 31 dias, como uma forma de alinhar os incentivos entre stakers e o protocolo. Então, quem resolve sair antes, porque o preço subiu, quer vender, ou precisou de liquidez, você pode sair, você não precisa ficar travado obrigatoriamente, mas você paga uma taxa e quem tem o saldo em staking vai receber uma parte dessa taxa. Então, se você tirar com até um dia, são 20%, a partir de 7 dias, 5%, 30 dias, 1% e 31 dias você está livre. E aí você pode tirar e vender. E tem um detalhe importante que, caso eu tenha uma posição, exemplo, 10 mil Pair, que daria o quê? $500, em staking, já passou os 31 dias. Se eu depositar mais 10 mil Pair e depois de uma semana eu quiser sacar todo o meu saldo, eu só irei pagar a multa em cima do meu último depósito. O primeiro depósito que já venceu, ele não é cumulativo, não zera isso aí. E mais umas informações sobre Pair. Ontem eu soltei o podcast com o Ruf. Ele trouxe vários insights de trading, mas soltou duas informações que eu achei bem interessante. A primeira é que eles irão integrar com a Hyperliquid em breve, e a segunda é que eles estão testando o modelo de take profit e stop loss. É um pouco complicado fazer isso com pair trading, mas eles encontraram uma forma e estão testando internamente. Então pode ser aí que em breve teremos essa função no protocolo também. Eu vou deixar o link do podcast aqui em cima também, para quem tiver interesse. Também vou deixar ele na descrição aqui do vídeo. E antes da gente ir para o próximo e último protocolo, eu queria lembrar vocês aqui que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like para entender que você está gostando do conteúdo e que recomende o vídeo para mais pessoas, assim fazendo o canal crescer, me ajudando a trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. E agora vamos para o próximo aqui, que eu achei bem interessante também, um protocolo bem complexo, mas interessante, é a Gamma Swap. A Gamma Swap é um protocolo em que permite utilizarmos posições de LPs aqui, de pools de liquidez, negociarmos volatilidade utilizando essas pools. É um protocolo extremamente complexo, mas é uma ferramenta muito boa para alguns tipos de movimentações. Aqui, por exemplo, ele dá três opções aqui. Eu posso comprar um straddle. O que é um straddle? O straddle é uma estratégia de opções que você está comprando volatilidade. Digamos que se eu comprei um straddle aqui, o tempo de liquidação 25 dias, que é como o vencimento de uma opção, digamos assim. Se o preço aqui nessa pool WBTC, USDC, ou se o preço mexer menos 5% aqui, eu empato, menos 6%, desculpa, e aqui a partir de um movimento de 6% para cima, eu empato também, e nesse range eu estou perdendo. Então, se o preço subir aqui, eu estou ganhando, se ele fizer 99%, eu ganho 200%, e aqui, se ele cair, também eu vou dar um exemplo, se ele cair 40%, eu ganho 57%. É uma forma bem interessante de negociar períodos com expectativa de alta volatilidade, como o que a gente está vivendo agora da eleição nos Estados Unidos. Você pode fazer isso com diversas pools de liquidez. Quanto mais volátil o ativo, maior fica aí a nossa brincadeira e mais interessante fica para a gente também. Porque se a gente tem um ativo muito volátil, a chance dele disparar para cima ou para baixo, normalmente volatilidade é grande, já com Bitcoin não é tanto. Então nesse caso aqui com PEP, a gente está o tempo inteiro praticamente qualquer movimentação aqui, a gente está no dinheiro, tá vendo? Nesse caso eu estou usando $100, que é o que eu tenho nessa carteira, e eu estou com uma alavancagem aqui em 25% de LTV. Meu vencimento aqui, que é meu preço de liquidação, seria 314 dias. O valor da minha posição nominal acaba sendo $2.338, eu posso vir para 50% aqui, seria 215 dias, meu preço de liquidação. Aqui eu já estou com LTV bem alto, nesse caso aqui eu já estaria com LTV bem alto,
ele não está me cobrando o preço de abertura. A taxa de funding que eu teria que pagar seria de 3,6%, isso aqui está positivo. Então, a parte que está long, aqui está em 3,61%, então é isso que eu pagaria de taxa de carrego dessa operação. No caso, se aqui eu quiser ir long, por exemplo, aí ele mostra aqui a curva das opções. Se o preço andar 5% para frente, eu começo a ganhar, e aqui depois ele vai subindo em linha reta, enquanto se o preço cair aqui até 77%, até 76%, eu ainda estou no prejuízo, e no período aqui menos 40% seria o pior para a minha operação. E se ele cair menos aqui, estiver tendendo a zero, eu ainda posso ganhar bastante dinheiro também. É basicamente isso aqui que ele funciona. Tem a opção de short também. O short ele é muito menos agressivo do que no long, eu perderia no máximo 42%, enquanto no long eu perderia 85%, e aqui ele caindo 3% eu estaria no break-even. Isso são operações extremamente complexas, então é bom tomar cuidado e ter certeza do que está fazendo quando estiver operando aqui na GamaSwap. É bom dar uma olhada no TVL das pools, a liquidez, o tamanho do Open Interest, que nesse caso é bem baixo aqui, o APR, a taxa aqui, quando eu estaria recebendo ou pagando, nesse caso aqui eu estou recebendo 3,6%, eu comentei mais cedo. É bom ficar de olho aqui, saber todas as variáveis que podem afetar o seu trade. Sempre olhar TVL, liquidez, Open Interest, seu preço de liquidação, a taxa de empréstimo que eu teria que pagar, que é a alavancagem que eu estou pagando emprestado, a utilização, e é bom olhar o preço, monitorar, obviamente. Tem algumas opções aqui também de earn. Você tem a opção de colocar o token GS da GamaSwap em staking para receber 30% das taxas em Ether e receber também escrow GS, recompensas aí em escrow GamaSwap. Modelo bem similar com o da GMX, que você recebe tokens travados. E aqui a gente tem a opção também de prover liquidez, que a gente pode prover liquidez aqui nas pools. Ele tem aqui as taxas de fornecimento, mas recompensa a gente dá para farmar uns pontinhos ainda também. E aqui, como tem recompensa, a gente está recebendo para pegar emprestado também. E aqui, pool de liquidez, tem os riscos associados, que eu sempre comento aqui. Se você for prover liquidez na GamaSwap, você tem várias pools aqui diferentes. Você saiba muito bem o que você está fazendo, porque você pode perder dinheiro no impermanent loss. E aqui temos farms aqui para receber tokens GS em recompensas em caso de staking dos LPs aqui, tá vendo? Na DeltaSwap para essas 3 pools. Então, só para fechar, Contango, Pair Protocol e GamaSwap, todos os 3 projetos com uma certa inovação aqui no setor de DeFi, são projetos com capitalização de mercado baixa, então são projetos arriscados. Todos os 3 projetos são relativamente novos, então tem risco também, e todos eles são construídos em cima de outros protocolos. Logo, existe um risco alto de contratos inteligentes quando você utiliza esses protocolos. Na Contango, por exemplo, se você está pegando empréstimo na Zero Land, fazendo loop na Zero Land através da Contango, você tem o risco dos contratos da Contango e dos contratos da Zero Land. Se você está usando a Pair Protocol, fazendo trade no mercado da GMX, você está exposto ao risco dos contratos da Pair Protocol e dos contratos da GMX. Na GamaSwap, se você entrou numa operação utilizando uma pool de liquidez da SushiSwap, por exemplo, você estará correndo o risco de contrato da GamaSwap e da SushiSwap. É importante frisar porque hacks em DeFi podem acontecer e cuidado para não colocar mais capital do que você poderia perder numa operação. Então, galera, é isso. Vou dar o disclaimer novamente. Eu tenho os 3 tokens, comprei em preços mais baixos do que estão agora. Não sei quando vou vender, então não comprem os tokens só porque eu falei aqui. Isso não é recomendação de investimento. Façam uma pesquisa de vocês e vejam o que faz sentido para vocês. Os fins desse vídeo são apenas educacionais. É isso, galera. Até a próxima e tamo junto.